Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Amém. Hoje é segunda-feira, dia de rezar para as almas do purgatório, rezar por todos os nossos amigos, nossos parentes, por todos aqueles que se encontram lá. E o evangelho de hoje, Mateus capítulo 10, 34, até o versículo 1 do capítulo 11 de São Mateus. Disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim trazer a paz. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho do seu pai, a filha da sua mãe, a nora da sogra, e os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der ainda que ser apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meus discípulos, em verdade vos digo, não perderá sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu dali a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus começa a enviar, e dar ordens, instruções aos seus discípulos. A gente vê essa palavra, que diz aqui, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas sim a espada. Meus irmãos, minhas irmãs, calma aí, Essa espada que Jesus fala, ela está aqui no livro no Efésios, capítulo 6, onde São Paulo, essa oração da armadura do cristão que diz assim: tomai enfim o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Calma aí, Jesus não está... Ele é a paz, ele continua sendo a paz. Talvez você lê o contexto, mas você não coloque discernimento. Então Jesus não veio. Jesus é a paz. Mas a gente sabe, meus irmãos, minhas irmãs, aqui tem alguma palavra que diz assim: ponde o capacete da salvação e empunhai o Espírito, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, ela veio trazer a salvação, Então, mas também veio dividir. Na sua casa, todos são cristãos? Seus filhos, seus irmãos, todos são católicos? Não. Então, meus irmãos, minhas irmãs, chega um momento da vida em que é preciso tomar decisão de qual lado nós estamos.
quantas casas estão divididas, né? Porque às vezes o marido, ele não quer frequentar a igreja com a sua esposa, ou vice-versa, né? A esposa não quer frequentar, não quer participar. Às vezes ele chega do grupo de oração, chega da missa, ou ela, nossa, até agora rezando, né? E às vezes um ou outro não comunga na mesma palavra do que o outro, né? E acaba dividindo, né? Então, e aí o que acontece? Quando o marido não vai à igreja, não acompanha a esposa, quando, ou vice-versa, a esposa não acompanha o marido, bom, é os dois estarem juntos, né? Os filhos ficam divididos, como diz um amigo meu, né? Junto, né? E aí fica dividido, né? E aí o que acontece? Os filhos caem no mundo. Então, meus irmãos, divide sim. Você pode ver que quantas guerras dentro das próprias religiões por causa de Jesus Cristo. Sempre quem está ali pregando está certo no ponto de vista dele. Então, quantas divisões até mesmo dentro da igreja de Jesus Cristo católica. Se eu falar com você que não tem divisão, eu estou mentindo para você. Hoje você vê as redes sociais, é falando mal do padre, é falando mal dos pregadores, é falando mal do Papa. A gente tem que ver o seguinte, meus irmãos, relacionado ao Papa, né? Tudo que ele fala em questão de igreja, a gente tem que acreditar, né? Quando ele se fala em dogma. Agora, quando ele dá uma opinião política, como ele deu recentemente, nós não somos obrigados, mas nem por isso eu vou ficar falando mal dele. Entendeu? Então, a gente tem que saber, tem que ter o discernimento. Quero falar mais uma vez aqui para ninguém falar assim, o Eudes está falando mal do Papa. Não é isso. O que eu estou querendo dizer, quando o Papa dá a sua opinião particular, um exemplo, se for perguntar a ele qual o time que ele torce, você vai torcer por Argentina. Eu não sou obrigado a torcer pela Argentina. A política é a mesma coisa. O político que ele apoia, eu não sou obrigado a apoiar e eu não estou pecando. Assim como também o padre, assim como também o bispo, assim como também aquele pregador lá do grupo de oração, né, da comunidade. Você está me entendendo? Então, eu prefiro não dar a minha opinião, né, em relação à política e essas coisas particulares, porque nós viemos para pregar o Evangelho. Então, quantas divisões, quando as pessoas estão divididas, né? Pessoas que viviam família de outras igrejas, que se dividiram, né? E aí começam a professar a fé católica, e muita gente de outras denominações fala que nós estamos endemoniados, né? Poxa vida, cara, só um minutinho, meu amigo, eu te respeito todo mundo, mas vamos conversar. Sua igreja começou há 100 anos atrás, 500 anos, uma igreja fundada pelo Cristo. Você quer discutir de religião realmente? Vamos lá, né? Eu te respeito. Uma vez eu disse isso para um amigo meu, hoje até falecido, um grande amigo, né? Falava mal da igreja e criticava. Eu falei, meu amigo, vamos fazer o seguinte, meu irmão. Ele era evangélico, né? Eu falei assim, vamos viver. Eu não vou para a sua igreja, porque eu tenho certeza que eu estou bem na minha, como católico. E você não vai para a minha. Vamos ser irmãos. Não vamos discutir. Não critique a minha igreja, que eu vou ser mais amigo seu ainda. Conclusão. Toda vez que esse irmão precisava de uma palavra, eu estava lá com a palavra. E eu tive assim, em novembro, né, eu estive junto com a mamãe no hospital Silva Vidas. Eu vi
esse amigo, esse irmão, né, rezo que é para a alma dele, fui visitá-lo, né? Ele estava doente e não reconhecia ninguém, é claro, né? Mas o que eu estou querendo dizer? Vamos viver bem, sem dividir. Se você está bem na sua igreja, meu amigo, tranquilo, tranquilo, né? Então, vamos juntar as forças, né? Então, meus irmãos, deu para entender essa questão dessa dividido aí, né? Como diz o meu amigo. E aqui diz, né? É um pedido de Jesus. E é um pedido muito difícil de Jesus. Se a gente falar que é fácil, não é. Mas é um pedido muito difícil de Jesus e que precisa ser cumprido. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. São palavras de Jesus, são instruções para os discípulos há 2000 anos atrás e são instruções para os discípulos de hoje, né? Então é preciso amar a Deus mais do que eu amo a minha esposa, o seu esposo, né? Os meus filhos, os meus pais, pois esse é o primeiro mandamento. E qual é o primeiro mandamento? É amar a Deus sobre todas as coisas. Não dá para tirar Deus do primeiro lugar da nossa vida e colocar alguém para assumi-lo. Esse lugar é único, exclusivo de Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Então, ele é insubstituível. Mas como fazer isso? Eu só consigo amar verdadeiramente todos à minha volta quando eu verdadeiramente amo Cristo em primeiro lugar. Porque é em Cristo que eu aprendo a amar o meu pai, a minha mãe, né? É em Cristo que eu procuro amar os meus filhos, a esposa, o esposo. É em Cristo, por Cristo e em Cristo. E aí então eu estarei cumprindo o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e honrar pai e mãe. Deu para entender? Então, meus irmãos, quando eu amo a Cristo, eu estou colocando Ele junto com a minha família também, junto com meus amigos, junto com as pessoas que eu amo. Amém? Então, deu para entender essa palavra, meu irmão? Medita, né? A espada que fala aqui é aquela que São Paulo diz aos Efésios 6, né? A armadura do cristão. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Se não existe divisão na sua casa, glória a Deus. Se todo mundo caminha, glória a Deus. Na sua comunidade, né? Que Deus abençoe a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.